Imagine um futuro onde a justiça divina finalmente se faz presente, onde todo o sofrimento e a dor desaparecerão para sempre. Um futuro que, de acordo com as profecias bíblicas, está mais próximo do que nunca. O que você está prestes a descobrir pode transformar a maneira como você vê os eventos que estão acontecendo ao seu redor, porque as palavras de Cristo e as revelações das Escrituras apontam para algo maior do que imaginamos. Em um mundo de incertezas, a Bíblia nos oferece um vislumbre do que está por vir. E a resposta pode ser a chave para a nossa fé e sobrevivência nos tempos que estamos vivendo. Fique comigo até o final deste vídeo, pois o que você vai ouvir hoje pode mudar sua vida para sempre. A Bíblia sempre despertou interesse por suas mensagens profundas e por suas profecias que falam sobre o futuro. Muitos acreditam que, embora os eventos descritos no livro tenham ocorrido há milhares de anos, os ensinamentos e as previsões contidas nas Escrituras ainda têm relevância para os dias atuais. Em um mundo onde o futuro parece incerto, com guerras, desastres naturais e crises políticas, as palavras de Jesus e os escritos dos profetas oferecem pistas sobre o que pode estar por vir. Entre os cristãos, há um crescente interesse sobre o que a Bíblia nos diz sobre os próximos anos, especialmente em relação ao ano de 2025. Embora a Bíblia não mencione datas exatas, ela apresenta uma série de sinais e acontecimentos que, para muitos, indicam o cumprimento das profecias. Esses sinais podem nos ajudar a entender os tempos que estamos vivendo e a nos prepararmos para o que está por vir. Neste capítulo, vamos explorar o que a Bíblia tem a dizer sobre os eventos futuros e o significado de viver em tempos proféticos. À medida que avançamos nesta jornada, veremos que, ao contrário de um futuro sombrio, o que a Bíblia realmente oferece é um caminho de preparação, vigilância e fé, que é mais importante do que nunca. Os sinais dos tempos em Mateus 24. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus nos dá uma visão clara sobre os sinais que precederiam o fim dos tempos. Ele fala sobre um futuro turbulento, repleto de desafios, onde o mundo passaria por grandes provações. A princípio, esses sinais podem parecer distantes, mas à medida que observamos os acontecimentos atuais, muitos acreditam que estamos vivendo esses momentos descritos nas Escrituras. Jesus começa dizendo: "Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Cuidado para que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos." Mateus 24 versículos 6-7. Esse alerta é um lembrete de que, ao longo da história, o ser humano tem buscado soluções e respostas em líderes falsos e ideologias enganadoras. Nos dias de hoje, é possível perceber movimentos que, muitas vezes, se distanciam dos ensinamentos de Cristo, criando divisões e conflitos. Além disso, Jesus menciona que haverá fomes e terremotos em vários lugares, sinais de que a natureza também refletiria o caos e a tensão que marcarão os últimos dias. E se olharmos ao redor, não podemos deixar de notar que estamos enfrentando uma intensificação de desastres naturais em várias partes do mundo, como terremotos, tsunamis, incêndios florestais e outros eventos que desafiam a humanidade. Mas o que esses sinais realmente significam para nós? São apenas acontecimentos aleatórios ou há um significado mais profundo? A resposta bíblica sugere que esses sinais são, na verdade, o começo das dores, um processo de preparação para algo ainda maior que está por vir. Jesus alerta que esses eventos não devem nos assustar, mas devem nos levar à reflexão e ao fortalecimento da nossa fé. É vital compreender que a Bíblia não nos fala desses sinais apenas para gerar medo, mas para nos conscientizar da importância de estarmos espiritualmente preparados. Através da vigilância e da fé, podemos enfrentar as dificuldades que surgirão, sabendo que há um propósito divino por trás de cada evento. A marca da besta e o controle econômico. Uma das passagens mais enigmáticas e frequentemente debatidas da Bíblia está em Apocalipse 13, onde é descrita a figura do Anticristo e a imposição da marca da besta. O versículo 16-17 diz: "E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome." Essa marca se tornou um símbolo poderoso, relacionado a um sistema de controle global que limitaria a liberdade das pessoas, especialmente no que diz respeito à sua capacidade de participar da economia. Nos dias de hoje, o conceito de marca da besta é frequentemente interpretado de maneiras diversas, mas muitos estudiosos acreditam que ele pode estar vinculado ao controle econômico, cada vez mais visível em nossa sociedade.
Com o avanço da tecnologia e a crescente digitalização de todas as esferas da vida, surgem discussões sobre moedas digitais, sistemas de pagamento biométricos e outros mecanismos de controle financeiro que podem facilitar a implementação de um sistema que restrinja o comércio àqueles que estão em conformidade com as exigências de um poder centralizado. No entanto, a marca da besta não é apenas uma questão material ou econômica, mas também espiritual. Ela representa a rendição à autoridade do anticristo e a negação do Senhor. A Bíblia nos adverte para a importância de discernir os tempos e de não nos deixar seduzir por falsas promessas de segurança ou prosperidade que podem ser oferecidas por sistemas de controle mundial. À medida que nos aproximamos de um futuro mais digitalizado e globalizado, as questões sobre privacidade, vigilância e liberdade se tornam ainda mais pertinentes. A marca da besta, portanto, não é apenas uma alegoria antiga, mas um conceito relevante que desafia os cristãos a refletirem sobre o impacto espiritual das tecnologias e sistemas que estão sendo implantados no mundo. Nos tempos de 2025, com as discussões sobre moedas digitais e sistemas de crédito universal, a vigilância sobre como esses mecanismos podem ser usados para promover o controle global deve ser uma preocupação constante. A Bíblia nos chama a não colocar nossa confiança nas soluções temporárias do mundo, mas a lembrar que nossa verdadeira segurança está em Cristo e na nossa fé inabalável. A profecia de Daniel e os reinos futuros. O livro de Daniel, especialmente nos capítulos 2 e 7, contém algumas das profecias mais poderosas e detalhadas sobre os reinos que viriam após o Império Babilônico, até a chegada do reino eterno de Deus. Essas visões e sonhos foram dados a Daniel, e ele foi instruído a registrar as revelações divinas, que têm eco até os dias atuais. Em uma das visões mais famosas, Daniel vê uma grande estátua composta por diferentes materiais: ouro, prata, bronze, ferro e barro, representando os reinos que dominariam o mundo até o fim dos tempos. A estátua começa com o Império Babilônico, seguido pelos impérios persa, grego e romano, que dominaram o mundo antigo. No entanto, a profecia se intensifica ao descrever uma pedra cortada sem mãos, que destrói a estátua, representando o estabelecimento do reino de Deus. Esse reino, ao contrário dos impérios humanos, será eterno e inabalável. À medida que olhamos para o cenário mundial de 2025, podemos refletir sobre como os reinos de hoje se alinham com essa profecia. O Império Romano, embora não exista mais da mesma forma, deixou um legado que ainda influencia a política, a religião e as culturas ao redor do mundo. Na era moderna, o poder está se concentrando em alianças globais e estruturas políticas que parecem se aproximar do que a Bíblia chama de Império Final, que unirá as nações sob um sistema de controle universal. A profecia de Daniel nos lembra que, embora o mundo esteja em constante mudança, o reino de Deus permanece imutável e será finalmente estabelecido. As nações podem surgir e cair, mas o domínio de Cristo é eterno e transcende qualquer império humano. O grande engano e a vinda do anticristo. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 2 versículo 9 e 12, alerta os cristãos sobre a vinda de um homem da iniquidade, que se manifestará como o anticristo nos últimos dias. Ele será um líder poderoso, capaz de enganar as massas com sinais e maravilhas, distorcendo a verdade e levando muitos a se desviarem da fé. A Bíblia descreve este momento como um grande engano, onde a mentira e a falsidade dominarão, e muitas pessoas, cegas pela sedução do anticristo, se voltarão contra Deus. Esse grande engano será possível graças à aparição de um líder carismático que prometerá soluções rápidas para os problemas do mundo, como crises econômicas, conflitos e desastres naturais. Ele se apresentará como alguém que tem a chave para a paz mundial, mas sua verdadeira intenção será dominar e destruir a fé dos cristãos. Através de discursos poderosos, promessas de prosperidade e tecnologias que parecem melhorar a vida humana, o anticristo conquistará a confiança das nações. Em nosso contexto atual, muitas dessas ideias já parecem estar tomando forma. O avanço da tecnologia, especialmente a inteligência artificial e as redes sociais, tem permitido que líderes e ideologias se espalhem rapidamente, influenciando bilhões de pessoas. A criação de um sistema global de governança, com controle sobre a economia e a liberdade individual, pode ser um prelúdio para o tipo de domínio descrito em Apocalipse 13. Além disso, o anticristo será associado a um sistema de falsa religião, que enganará aqueles que buscam um Salvador. Este líder usará a religião e a espiritualidade para controlar e manipular as massas, desviando-as da verdade do Evangelho de Cristo. O surgimento de falsas doutrinas e novos movimentos religiosos é um sinal de alerta,
pois eles podem se tornar canais através dos quais o anticristo exercerá seu poder. A Bíblia nos adverte que, quando esse grande engano acontecer, será um momento de provação para os cristãos, que precisarão manter sua fé firme em Cristo e não se deixar seduzir por falsas promessas. O reconhecimento da verdade de Deus será essencial para não cair nas armadilhas do anticristo. A grande tribulação e a necessidade de vigilância. Em Mateus 24, versículo 21-22, Jesus alerta sobre a chegada de um período de sofrimento extremo, conhecido como a grande tribulação. Ele descreve esse tempo como um momento de angústia nunca antes visto e que, a menos que aqueles dias fossem abreviados, ninguém se salvaria. Essa grande tribulação é uma das marcas finais antes do retorno de Cristo, onde o mundo será consumido por uma série de eventos apocalípticos que testarão a fé de cada cristão. A tribulação será marcada por perseguições intensas aos seguidores de Cristo. A Bíblia nos fala de um período onde os crentes serão entregues à tortura, prisão e morte, como resultado de sua fidelidade ao Evangelho. Em Apocalipse 6, vemos a abertura dos selos, com os mártires clamando por justiça, enquanto os eventos desastrosos se desenrolam sobre a terra. Durante esse tempo, aqueles que permanecerem firmes em sua fé serão desafiados a seguir a Cristo, mesmo quando a vida e a morte estiverem em jogo. A necessidade de vigilância é um dos temas centrais das Escrituras quando se fala sobre a grande tribulação. Em Mateus 24, versículo 42, Jesus instrui seus discípulos a estarem preparados, pois não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Este alerta é um chamado para que os cristãos não se deixem cair no engano ou na complacência. A vigilância espiritual é essencial, pois, durante a tribulação, muitos serão tentados a se desviar, a ceder à pressão do mundo e a abandonar sua fé. Em 2025, com o aumento das tensões políticas e sociais ao redor do mundo, muitos acreditam que estamos caminhando para uma intensificação dessa tribulação. Com o avanço do controle governamental, da perseguição religiosa e da crescente hostilidade contra os cristãos em várias partes do mundo, o cenário de perseguição e tribulação parece cada vez mais iminente. A Bíblia nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, aqueles que mantiverem sua fé em Cristo terão vitória. O retorno de Jesus trará justiça, e o sofrimento será finalmente substituído pela paz eterna. Portanto, a vigilância não é apenas sobre estar atento aos sinais do mundo, mas também sobre manter uma vida de oração, arrependimento e fidelidade a Deus. Só assim seremos capazes de resistir às tentações e dificuldades que surgirão durante a grande tribulação. O retorno de Cristo e a vitória final. O retorno de Cristo é a esperança central da fé cristã e a promessa que está no coração da maioria das profecias bíblicas. Em Apocalipse 19, versículo 11 e 16, vemos a descrição gloriosa da segunda vinda de Jesus, quando ele voltará em grande poder e glória, montado em um cavalo branco, para julgar as nações e estabelecer seu reino eterno. Ele não voltará mais como um servo, mas como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, trazendo consigo a justiça divina que fará cessar toda a maldade e o sofrimento no mundo. Este momento será o fim da era do engano e da dor, e o início do reino de Deus na terra. A Batalha do Armagedon, que ocorre antes do retorno de Cristo, será um confronto final entre as forças do mal e os exércitos celestiais de Deus. Satanás e seus seguidores, incluindo o anticristo e o falso profeta, serão derrotados de uma vez por todas. Apocalipse 20 de outubro descreve o destino final de Satanás, e o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Essa vitória definitiva sobre o mal será a culminação de todas as promessas feitas por Deus ao longo das Escrituras. A vitória final de Cristo será também uma vitória para todos os que perseveraram na fé. Aqueles que permaneceram fiéis, que não se dobraram ao sistema da besta ou cederam à tentação do anticristo, serão recompensados com uma eternidade de paz e comunhão com Deus. Apocalipse 21:4 nos dá um vislumbre dessa promessa, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Em 2025, com as turbulências e incertezas do mundo, o retorno de Cristo se torna uma esperança ainda mais significativa. Vivemos em tempos de grande confusão e conflito, mas a promessa do retorno de Cristo nos dá confiança de que o mal será derrotado e que um futuro glorioso nos espera. Como cristãos, nossa missão é viver em vigilância e fé, aguardando com paciência e expectativa o momento em que Cristo retornará para nos levar a um reino sem fim. O retorno de Cristo não é apenas uma promessa de justiça, mas também de restauração. Um novo céu e uma nova terra serão criados,
onde não haverá mais dor, sofrimento ou separação. Esta será a vitória final, onde todos os seguidores de Cristo viverão em harmonia e paz, para sempre. A esperança eterna, o reino de Deus. A Bíblia encerra a grande narrativa da história humana com a promessa de um futuro eterno no reino de Deus. Em Apocalipse 21 e 22, encontramos uma visão detalhada do novo céu e da nova terra, onde Deus habitará com seu povo e onde a presença do mal será completamente erradicada. Essa promessa de restauração total não se limita a um futuro distante, mas é uma esperança viva e constante que deve moldar a vida dos cristãos. O reino de Deus, prometido por Cristo, não será apenas espiritual, mas também físico, onde todas as coisas serão renovadas. Este reino será um lugar onde não haverá mais dor, sofrimento, nem morte. Como está escrito em Apocalipse 21:4, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Esta visão de um mundo perfeito e sem maldade é o consolo que os cristãos recebem ao enfrentar as tribulações do presente. As dificuldades e o sofrimento de 2025, e de todas as eras anteriores, serão substituídos por uma paz eterna, onde a justiça e a verdade prevalecerão. No reino de Deus, Deus será a fonte de luz e vida, e não haverá necessidade de sol ou lua, pois sua glória será suficiente para iluminar todo o novo mundo. Apocalipse 21:23 diz, e a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. A restauração da criação será completa, e a humanidade será reconciliada com Deus, vivendo em plena comunhão com Ele. Mas, mais importante ainda, o reino de Deus será um lugar onde cada cristão terá um papel a desempenhar, vivendo em harmonia com os outros, em uma cidade onde a justiça e a paz de Deus governam. Em Apocalipse 22:5, lemos que não haverá mais noite, e não necessitarão de candelabro, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará, e reinarão para todo o sempre. Essa promessa de um reinado eterno é o culminar da história, o lugar onde os filhos de Deus viverão para sempre com Ele, livres de qualquer inimigo ou adversidade. Em meio às incertezas e tribulações dos tempos modernos, como em 2025, os cristãos são chamados a viver com a esperança viva desse futuro glorioso. O reino de Deus é a nossa verdadeira casa, e essa esperança nos fortalece a enfrentar as dificuldades atuais com fé e perseverança. No final, o que importa é saber que, independentemente dos desafios, estamos caminhando para um reino que não terá fim, onde habitaremos com Deus em sua presença gloriosa por toda a eternidade. Com isso, concluímos a história sobre as profecias bíblicas e o que a Bíblia nos revela sobre o futuro, focando nos eventos que podem se desenrolar até 2025 e além. A narrativa destaca tanto os desafios como a esperança que temos no retorno de Cristo e no reino eterno de Deus, enfatizando a importância da vigilância e da fé diante das dificuldades que surgem em nosso caminho.